Olá, alunos do nono ano. Então vamos para a nossa aula número 3, conceitos básicos em genética. Vamos aqui colocar o laser. Então, o conceito de genética, tá? É a parte da biologia. No caso, nós estamos na disciplina de ciências, mas faz parte da biologia também. Que vai estudar, né, como ocorre a transmissão das características de um organismo aos seus descendentes. E o que seria, então, a hereditariedade? Tá? Então, é a transmissão dessas características, né, para os seus descendentes ao longo das gerações. Mas falando dessa forma, parece que não tem diferença, né, de genética e hereditariedade. Não, a genética é a ciência que estuda essa transmissão, e essa transmissão é chamada de hereditariedade. O DNA, esse conceito é muito importante para entender esse conteúdo, essa parte da matéria, tá? DNA, também chamado de ácido desoxirribonucleico, é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo. Tá? Vocês já estudaram a parte da célula, já estudaram essa parte do DNA, um pouco mais complexo, mais aprofundado, então basta, para nosso conteúdo agora, basta saber esta parte, né, que o DNA carrega toda a informação genética de um organismo. Então, vocês já devem ter visto essa figura em outro momento também. Vocês estão vendo aqui que nós temos a sequência do DNA, que tem essas letras aqui, o G, o T, o A, o C, tá? O que são essas partezinhas coloridinhas aqui? Tá? São as bases nitrogenadas. A gente vai entender isso melhor com o andar do conteúdo, tá? Os genes. Tá? Os genes são a unidade de informação, ou podemos dizer que ele é um trecho do DNA, tá? E que forma os cromossomos, né? E os cromossomos são formados, né, por sequências especiais de centenas ou milhares de bases nitrogenadas, né? São eles os genes que determinam as características próprias da espécie humana, não só da espécie humana, né, quanto as características próprias de cada indivíduo, tá? Então, os genes são responsáveis por isso. Nos desenhos a seguir, a gente vai entender melhor a diferença de um para o outro. Então, enfim, as bases nitrogenadas que comentamos antes, o que elas são? Tá? São compostos que fazem parte da composição do DNA. Isso a gente viu, né? Aquelas partezinhas coloridinhas que aparecem ali são as bases nitrogenadas. Mas, na realidade, o que elas são? Né? Elas podem ser classificadas em dois tipos. Tá? As púricas, que é a adenina e a guanina, são os nomes dessas bases nitrogenadas, e as bases pirimídicas, né, que é a citosina, timina e uracila. Aqui nessa figura a gente consegue entender melhor cada uma delas, tá? Então, nós temos na figura representado o DNA. O DNA, então, é formado por esta fita, digamos assim, hélice dupla de açúcar e fosfato. Vocês já devem ter estudado isso, tá? E a parte colorida, então, são as bases nitrogenadas. Desculpa, tá? Mania de falar hidrogenadas. Nitrogenadas, porque vem de nitrogênio, tá? Nitrogenadas bases. Tá? Quais são as bases nitrogenadas que compõem o DNA? A citosina, guanina, adenina e timina. Tá? Qual a diferença delas? Todas elas são formadas, né, por essa parte central aqui,
tá? Que são as cadeias de carbono. Na química orgânica vocês vão estudar isso melhor, né? E chama-se base nitrogenada justamente porque todas elas contêm, né, uma base aqui onde o nitrogênio é o principal, né? O elemento que forma essa base aqui, ó, NH2, nitrogênio e oxigênio, tá? Nós vamos ver isso melhor na parte da química, tá? Então, todas elas são ligadas a bases nitrogenadas, tá? E no RNA também, né? O esqueleto que se fala de açúcar e fosfato, a gente vai ver a respeito do que é um fosfato, isso na parte da química. E as bases nitrogenadas são praticamente as mesmas, com exceção da uracila. No RNA nós não temos a timina, mas nós temos a uracila, tá? Onde também a parte central aqui é a base de carbono, tá? Tem um nome específico, isso lá na química orgânica, tá? E nas extremidades são ligações, né, com oxigênio, com nitrogênio e com, né, o nitrogênio, que é a base nitrogenada. Os cromossomos, quem são eles? Tá? Então, são as diferentes sequências do DNA formam os cromossomos, tá? O ser humano possui 46 cromossomos, 23 recebidos da mãe e 23 recebidos do pai. Cada par de cromossomos é composto de inúmeros genes, tá? Então, tu recebe características da mãe e recebe as características do pai. E que essas características estão nos cromossomos. Nessa figura aqui, nós conseguimos visualizar melhor a diferença, né, de gene, cromossomo, o DNA e as bases nitrogenadas, tá? Então, o DNA seria essa fita toda aqui dupla, tá? Veja que, né, que ela é comprida. As bases nitrogenadas são os compostos que formam o DNA, juntamente com, né, o fosfato de açúcares. E um gene, então, é só um trecho do DNA, onde contém uma informação, tá? Uma característica, digamos assim. Esse DNA, tá? Vai existir vários genes aqui, vários trechos, eles vão se enrolando, como, né, unido também a outras substâncias, tá? Eles vão se enrolando em forma de espiral e formando o cromossomo, tá? E lá esse cromossomo vai estar contido no núcleo de cada célula, tá? Então, as células somáticas, elas têm 23 pares desses cromossomos aqui. O que são os cromossomos homólogos, tá? Então, são aqueles que fazem par com outros cromossomos, tá? Eles são iguais em tamanho, tem o centrômero posicionado no mesmo lugar e a mesma posição dos genes, né? Ou seja, são muito parecidos em termos genéticos. Os cromossomos homólogos estão presentes nas células diploides e o seu emparelhamento acontece na meiose. É um processo que a gente vai estudar, é um processo de divisão celular, né, que forma células sexuais. Então, aqui nós temos de cromossomos homólogos, né? Tu recebe do pai, tu recebe da mãe. Então, eles têm o mesmo tamanho. Aqui é o que a gente fala, o centríolo, né? O centrômero, né, na mesma posição. Então, isso aqui forma um par de cromossomos homólogos e que possuem, né, as mesmas características. Nós temos um vídeo depois no final que eu vou deixar também, né, como link da aula para vocês assistirem, onde ele explica melhor esta parte, tá? O que são os alelos? Na verdade, estamos falando de genes alelos. Genes alelos, também chamados de
alelomorfos e cromossomos homólogos são dois conceitos diferentes, mas não deixam de ter a sua relação, tá? Então, os alelos ocupam os cromossomos homólogos, a mesma localização no DNA. Vamos ver isso na figura, que fica melhor. Os cromossomos, os genes alelos, eles podem ser classificados em dois tipos, tá? Os genes alelos recessivos, e eles devem ser representados por letras minúsculas, então A e A, B e B, V e V. Tá? Por que duas letras? Lembrando, tu recebe do pai e da mãe. E os genes alelos dominantes, que são representados por letras maiúsculas, então, tá? A maiúsculo, B maiúsculo, V e V. Tá? A letra que tu vai utilizar, isso vai depender da característica que tu quer representar. Então, aqui nós temos um par de cromossomos homólogos, tá? Então, isso aqui é um par de cromossomos homólogos. O que seria, então, genes alelos, tá? Por exemplo, aqui é o gene que determina a cor do olho, tá? Então, ele é alelo aos genes no outro cromossomo. Aqui nessa localização também é a característica do cor de olho. Tá? Assim como o tipo sanguíneo, nessa posição, é uma representação apenas, digamos que esteja determinando o tipo sanguíneo. Então, no cromossomo homólogo, esse gene é alelo a esse e que também representa o tipo sanguíneo. E assim por diante. Tá? Então, eles podem ser, né, recessivos e podem ser dominantes. Isso a gente vai explicar melhor. Como que ocorre. Homozigoto. Tá? A gente diz que o indivíduo é homozigoto para uma determinada característica, porque ele pode ser por uma determinada característica homozigoto e para outra não. Tá? Se ele possui os dois alelos iguais para aquele caráter, tá? Lembra do A minúsculo com A minúsculo, A maiúsculo, mas podem haver A maiúsculo com A minúsculo, tá? Então, homozigoto, vamos ver aqui na nossa figura. Tá? Aqui é um indivíduo homozigótico, também pode ser chamado. Veja, os alelos, né, são iguais, A maiúsculo, para essa determinada característica. Bom, que característica é essa aqui? Não vem o caso agora. Pode ser a cor do olho, pode ser a cor do cabelo, pode ser a altura. Tá? Aqui tem outra representação. Aqui a gente é um dominante. Por quê? Porque representamos com A maiúsculo. Tá? Aqui representamos também o homozigótico, tá? Porque são iguais, tá? Porém recessivo. Tá? Então, os alelos são iguais, porém recessivo. Heterozigoto. Tá? Então, falamos que o indivíduo é heterozigoto como estão os alelos para determinadas características, ou determinada característica é diferente, são diferentes. Tá? Então, aqui um exemplo. A maiúsculo, A minúsculo. Então, ele é um indivíduo heterozigótico. E os alelos são distintos, diferentes um do outro. O genoma é toda a informação hereditária codificada no DNA de um organismo ou no RNA, no caso dos vírus, que pode ter um ou outro. Né? Ou seja, o conjunto de todos os genes de determinada espécie. Genótipo. Tá? Quando se fala de genótipo, está associando as características internas, a constituição genética do indivíduo e que não muda com o tempo. Tá? Então, um conjunto de cromossomos ou sequências de genes herdados dos pais.
os quais, somados às influências ambientais, determinará o seu fenótipo, que aí sim é as características externas. Tá? O genótipo, né, não se altera com o tempo. O fenótipo, então, sim, está relacionado com as características externas, morfológicas, fisiológicas e comportamentais dos indivíduos. Né? O fenótipo determina a aparência do indivíduo, tá? Em sua maioria, aspectos visíveis. Né? A gente consegue visualizar o fenótipo da pessoa. A gente sabe se ela é alta, se ela é baixa, se ela é morena, se ela é clara, se o olho é azul, se é escuro. E o fenótipo é resultante também da interação com o meio, tá? E mais o conjunto de genes. Como assim? Vejam um exemplo. Nós temos gêmeos idênticos, tá? Mas que foram morar em regiões diferentes. Um foi morar numa cidade onde pega pouca luz solar, né? E o outro foi morar na praia. Tá? Apesar, né, deles terem sido idênticos, agora nós representamos, né, procuramos representar na figura, pelo menos, né, esse aqui com a pele clara, mas esse aqui está com a pele morena. Tá? Ou seja, o fenótipo foi alterado pelo meio ambiente, pelo meio em que ele vive. Mas o código genético dele, o genótipo de cada um dos indivíduos, continua sendo o mesmo, indiferente do lugar que eles estão vivendo. Tá? Então, nós temos aqui as referências, né, os textos que foram adaptados, mas da onde eles foram retirados, muitas coisas. Aqui nós temos um vídeo, né, no material em PDF, vocês podem assistir esse vídeo, mas também vou colocar lá no Google Sala de Aula para vocês assistir, tá? Do YouTube, que ele explica bem a parte ali da cromatina, cromátides irmãs e cromossomos homólogos. Então, procurem assistir. Então, ótima semana para todos, né? Espero que vocês tenham entendido bem a aula e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato.